Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, receba as bênçãos de Deus e de Jesus e seus lares também. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, que abençoam e que protegem aqui a nossa casa, os nossos trabalhos, a cada um de nós que aqui estamos durante todas as quintas-feiras. E que cada um leve daqui um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os seus lares, para os seus familiares. Iniciando a nossa palestra de hoje com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje quem está aqui com a gente é nosso amigo Marcelo Pacheco. Marcelo, obrigado pela presença. Boa noite. Mais uma vez agradecer o convite de estar poder aqui falando com vocês, né? E hoje eu trouxe um tema que é menos doutrinário, digamos assim, ele é mais histórico. Eu adoro a parte da história do Espiritismo, história do Allan Kardec. E vamos dizer, este tema, o Auto de Fé de Barcelona, é um marco na história do Espiritismo. E a maioria dos espíritas não conhece essa data. E é por isso que eu trouxe, porque aconteceu no mês de outubro, né? Aqui a gente está fazendo no mês de outubro, o mês de Kardec, e vamos dizer, essa data tão importante, o próprio Kardec falou, espíritas, lembrem-se sempre desta data. Uma data que hoje a gente não conhece, então é por isso que eu vim trazer o tema, que é o Auto de Fé de Barcelona, que é um marco na história da doutrina. Aqueles que assistiram ao filme do Kardec, não sei se todos assistiram, mas quem assistiu ao filme do Kardec vai lembrar de uma cena mais para o final do filme, quando entra um sacerdote e queima livros em praça pública, em Barcelona. Esse é o tal do Auto de Fé de Barcelona. A maioria de nós assistiu o filme, viu a queima do livro, mas deixou lá só com uma cena e não pesquisou, por exemplo, a respeito. Então, é muito interessante a gente trabalhar. E o que foi o Auto de Fé de Barcelona? Foi uma cerimônia realizada pela Igreja Católica em 9 de outubro de 1861. Então, como a gente está agora encerrando o mês de outubro, então essa palestra eu gosto sempre de realizar no mês de outubro, por conta do dia que ela aconteceu, 9 de outubro de 1861, quando um sacerdote lá de Barcelona, era o bispo Dom Antônio Palau e Ternes, ele queimou livros espíritas em praça pública. E por que o nome Auto de Fé? O Kardec, quando ficou sabendo do que aconteceu, o que ele lembrou? Poxa, o que acontecia na época medieval da Inquisição? As pessoas eram queimadas em praça pública, não é isso? Então, o que aconteceu? Não estão queimando pessoas, mas está se queimando ideias, está se queimando uma doutrina, tentando queimar uma doutrina. Então, com base nisso, ele resgatou esse termo auto de fé, que era um termo que a Inquisição fazia. E o que eram os autos de fé? Não é? O Kardec explica, ele na Revista Espírita, como esse fato auto de fé aconteceu em 9 de outubro, na Revista Espírita, que Kardec publicava todos os meses, na Revista Espírita de novembro, ele colocou um artigo lá com o título, né, Resquícios da Idade Média, ou seja, já estamos em 1861, mas parece que aquele período de 1500, 1600, 1700 prevalece. E aí ele resgatou o termo, né, o resquício da Idade Média, o Auto de Fé de Barcelona. E o que era o Auto de Fé, gente, lá na época da Inquisição? Todas as pessoas daquela época
que não professassem a doutrina católica apostólica romana, aquela tida pela Igreja Católica, elas eram, digamos assim, recriminadas. Não podia. Tinha que seguir obrigatoriamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqueles que não seguiam iam para o Tribunal do Santo Ofício. Então, o Tribunal da Inquisição. Então, o que acontecia? Eu estou lá, eu sou vizinho dela, e eu vou lá todo domingo, assistia lá a pregação, e ela, que é minha vizinha, não foi. Eu chegava lá para o sacerdote e falava, olha, a vizinha não está vindo aqui assistir a missa, não está orando, não está fazendo tal coisa. Ela ia, porque eu fui dedo duro, ela ia lá para o Tribunal do Santo Ofício ser julgada. Por que você não está cumprindo com as obrigações que nós mandamos? Ela podia falar, não, agora eu sou, sei lá, budista, eu sou ateia, eu sou, sei lá, qualquer outra doutrina. Não pode. E aí ela iria ser julgada no Tribunal do Santo Ofício. Chegava lá no Tribunal do Santo Ofício, o que se tinha? Tinha um outro sacerdote que aí olhava para todos vocês. Poxa, então olho para ela. Por que você não está cumprindo com as suas obrigações que nós determinamos? Ai, desculpa, foi mal, eu estava doente e não vim algumas vezes. Então tá bom, mas a partir da semana que vem volta com as suas obrigações. Então, de certa forma, era perdoada. Mas se de repente eu olho para ele, que também estava doente, mas não gostei dele, como que julgavam? Queima na fogueira. E se ela, além de tudo, ela falasse, olha, eu não concordo com isso que vocês fazem, eu estou para outra doutrina, eu vou seguir outra religião e vocês estão errados. Ela era cuspida, apedrejada, tomava peteleco na orelha, sabe? Todas as coisas, era empalada, sabe aquele negócio de enfiar uma estaca na pessoa, e ainda queimada em praça pública. Então, olha a atrocidade que se cometia em nome da Santa Inquisição, que achava que tinha todo o poder, né? O poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo poder da Igreja Católica Apostólica Romana, eu não estou falando mal do catolicismo. Não, isso é um fato histórico. Tá? Simples assim. Então, tanto é que o Papa João Paulo II, né, eu adorava o Papa João Paulo II, a carinha dele de vozinho, muito gostosa, mas o Papa João Paulo II, no ano 2000, em nome da Igreja Católica, pediu perdão à humanidade pelas atrocidades cometidas pela Igreja, principalmente aquelas da Inquisição. Por quê? Porque foram erradas e foram atrocidades cometidas em nome da Igreja. Né? Então ele pediu perdão. E era isso que então estava acontecendo. As pessoas iam lá diante de um sacerdote, do inquisidor, que gostei de você, mas vai queimar na fogueira mesmo assim, não gostei de você, vai ser empalado, vai ser apedrejado e vai queimar na fogueira. A Inquisição aconteceu grande parte da Europa. Né? Então, vamos dizer, quando começou a ter o domínio da igreja, né, e a igreja a partir dos anos 400, 350 a 400 depois de Cristo, né, que ela tomou corpo, tomou poder, ela começou de certa forma, a ditar, né, o poder social, político e econômico do mundo conhecido, que então era a Europa. Né? Então, aconteceu em vários países. Mas a Inquisição Espanhola foi uma das piores, uma das que mais torturava, uma das que mais matou, assassinou pessoas em nome de Deus. Né? Se procurarem, por exemplo, na internet, tem um inquisidor chamado Torquemada, que esse aí era o capeta na terra, digamos assim. É uma coisa absurda. Né? Mas isso era a Inquisição, isso que acontecia. E como eu falei, o Papa João Paulo II, no ano 2000, o líder máximo falou, olha, nós erramos. Então, a primeira coisa, embora eu esteja trazendo um fato histórico, a gente tem que entender todos os contextos morais que temos dentro de uma história. Então, o primeiro contexto moral é o quê?
É o Papa falando, nós erramos, pedimos perdão. Foi isso que ele fez. E aí eu pergunto para nós que estamos aqui, quantas vezes a gente é humilde e pede perdão quando a gente erra? Acho que essa é a primeira grande lição desse fato histórico. Erramos, pede perdão, pede desculpa, dá para corrigir? Não dá. Não dá para voltar no tempo. Dá para corrigir? Vamos tentar corrigir. Então vamos dizer, uma das primeiras lições do auto de fé foi o perdão. E o que aconteceu? Vamos agora trazer para o contexto do Espiritismo. O que foi o auto de fé? Esse livreiro aqui, né, o dono de uma livraria em Barcelona, era um francês chamado Maurice Lachatre. E ele, como vendia livros, ganhava dinheiro com livros, ele fez contato com a Sociedade Espírita de Paris e pediu lá para o Kardec, ou para quem quer que cuidasse das coisas, me manda obras espíritas que eu vou vender aqui em Barcelona. E mandaram. Quando as obras chegaram na alfândega, o Dom Antônio Palau e Tiernes, né, que era o sacerdote de Barcelona, ele confiscou os livros. Ele não deixou entrar na Espanha. E ele falou, a Igreja Católica é universal, é maior do que tudo. E os livros, sendo contrários à fé, o governo não pode consentir que eles venham perverter a moral. Então, o que ele está fazendo? Ele, um sacerdote, ele está acima do governo dele, acima do governo francês, acima das leis internacionais de comércio. Então, olha como o orgulho e a soberba acabou tomando conta. E aí, o que ele fez? Ele confiscou os livros. E o Kardec, né, mais de 300 obras. E o Kardec, vamos dizer, o Kardec ficou meio pé da vida, como a gente diz assim, né? Ele ficou muito bravo. E aí o Kardec queria brigar, queria falar com o ministro francês, para ir falar com o ministro espanhol, mas aí o Kardec interrogou um dos seus guias espirituais, que era nada mais, nada menos que o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade falou para ele, resultará desse ato atroz, desse auto de fé, maior bem do que a leitura dos livros. Então vamos dizer, deixe que queimem os livros. Por quê? A perda material, exato, foi o tiro no pé. A perda material não é nada em comparação da repercussão que o fato vai acontecer. Se a gente olha na rua uma pessoa batendo na outra, o que a gente vai fazer? A gente vai separar e vai perguntar, por que o grandão estava batendo no pequenininho? Ué, por qual motivo? E a gente vai ficar do lado de quem? Do pequenininho, daquele que é indefeso. Então era isso que aconteceu. O Espírito da Verdade falou, deixe que queimem. A repercussão, a propaganda gratuita, o boca a boca, vai ser muito maior. Né? Então a perda material, os 300 livros não é nada. Compreenda que uma perseguição tão ridícula quanto essa só vai dar impulso para o espiritismo na Espanha. A queima dos livros vai fazer o espiritismo, vai alavancar o espiritismo na Espanha, não apenas em Barcelona. Agora, se eu fosse distribuir 300 livros, o que ia acontecer? 300 pessoas, no máximo 600 talvez iriam ler. Emprestando um livro, outro, talvez 1.000, 2.000, quem sabe? Mas com a queima dos livros, vai causar um rebuliço tão grande, e aí todo mundo vai falar, queimar o livro por quê? Que livro que é? Espiritismo. Nunca ouvi falar. O que é espiritismo? E aí a curiosidade vai fazer as pessoas irem atrás. Né? Então, como eu falei, quem assistiu o filme do Kardec, tem lá uns trechos lá do filme, e o que aconteceu? O Kardec relata no artigo da Revista Espírita, que olha só, na revista de novembro de 1861, uma multidão incalculável estava na praça, na esplanada onde aconteceu a queima dos livros. Quando o fogo consumiu aquelas 300 obras, o sacerdote, os ajudantes saíram, o povo começou a gritar, abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Por quê? Porque não pode mais acontecer isso. E aí, as pessoas foram lá chegando perto da fogueira, sempre sobra um pedacinho de papel, alguma coisa, iam pegando para guardar de recordação. Colocavam numa carta e mandavam lá para o Kardec na Sociedade Espírita de Paris.
Olha, queimaram os livros, mas não queimaram totalmente, porque a ideia continua aqui e a gente vai atrás, vai conhecer e vai querer saber o que é a doutrina espírita. Por quê? Porque ninguém pode me impedir de conhecer alguma coisa. Eu tenho o direito de ir lá, ler o livro e não gostar, ou de gostar. Então vamos dizer, o Auto de Fé de Barcelona foi um ato contrário à liberdade. E a gente está falando de uma França em 1861. Eles tiveram a Revolução Francesa menos de 100 anos antes, 1789, né? Falando de igualdade, fraternidade e liberdade. Tudo aqui foi tolhido. Né? Então, todas essas coisas aconteceram. E aí o Kardec escreve nesse artigo, e por isso que eu estou trazendo este tema aqui. Kardec falando, não é Marcelo, tá, gente? Espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Essa data fica marcada nos fastos, na história do Espiritismo. Que ela seja para nós um dia de festa e não de luto, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. Ou seja, aqui tem uma outra grande lição moral. Apesar de todas as dificuldades, apesar de um monte de gente ser contrária, não desista se você acredita. Porque a doutrina espírita, aquilo que os nossos irmãos que já desencarnaram estão trazendo para nós, ela é muito mais verdadeira do que alguém queimando livros. Né? Então, por que isso aqui é importante? Às vezes a gente reclama, vai chover forte, eu não vou para o centro. Não é? Os entreolhares aí a gente já percebe, né? Mas vamos dizer, quantas vezes a gente fala, eu não vou para o centro, hoje tem novela, hoje tem jogo de futebol, hoje eu estou com indisposição, eu espirrei de manhã. Aí espirrou de manhã, não aconteceu mais nada, mas já é motivo para não ir para o centro. Falei da chuva, ó a benção. Ô boquinha. Mas vamos dizer, é o que acontece, então vamos dizer, apesar de toda a dificuldade da vida do Kardec, ele falou, não pare, não esmoreça, continue em frente. Queimaram os livros, beleza, perdeu dinheiro, mas vamos lá continuar trabalhando pela doutrina e pelo espiritismo. E aí, lá na Sociedade Espírita de Paris, haviam várias comunicações, né? Então os espíritos elevados se comunicavam. E o Kardec fala, muitos espíritos se manifestaram trazendo mensagem para nós. E ele colocou algumas. Na revista eu trago duas para vocês. A primeira, que é do senhor Dolé, que era um antigo livreiro lá do século XVI, do ano 1500, então desencarnado há quase 300 anos, que ele fala, ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, ou seja, o fogo vai apagar, mas os livros foram lançados ao fogo, mas o pensamento imortal não vai morrer. Ou seja, queimam-se os livros, mas não se queimam as ideias. Por quê? Porque a ideia divina, verdadeira, veio do Cristo, veio de Deus. E essa ideia não vai morrer, porque ela é verdadeira. E a segunda, olha a outra lição, do São Domingos. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós, espíritos elevados, inspiramos o auto de fé. Olha como agem os espíritos. Sabendo que uma pessoa tem uma má intenção e pode prejudicar, o que eles vão fazer? Mesmo de um mal, eles sabem extrair o bem. Então, nós permitimos o auto de fé, inspiramos e sabíamos que agindo assim, daríamos o quê? O último ato desse auto de fé e da Inquisição. Acabou-se a Inquisição a partir desse momento, foi o golpe final. Ou seja, os espíritos superiores sabem sempre o que estão fazendo. A gente tem que confiar neles. Como, por exemplo, se a gente falar todo esse período de trevas, da Idade Medieval, da Inquisição, foi ruim, não foi para a humanidade? Mas será que saiu algo de bom? Lógico que saiu. Sabe o que saiu de bom disso? Jesus Cristo. Porque se não tivesse isso, gente, Cristo ia ter ficado como um profeta lá na Judéia. Foi a partir dos anos 350, 400, quando o Império Romano passou a aceitar o cristianismo, e aí o Império Romano
baseado na força, no poder da fé, da oração dos cristãos, ele voltou a se tornar forte. A partir daí criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana e disseminou o nome do Cristo por todo o planeta. Ou seja, aquele mal que eles fizeram na época das cruzadas, da Santa Inquisição e tudo mais, foi um mal, vamos dizer, superficial, mas trouxe um bem para a humanidade que tornou-se a maior doutrina espiritualista do planeta. Se não fosse isso, esse mal da Inquisição, talvez a gente nem saberia quem foi Jesus Cristo. E a gente ainda aqui no Brasil estava com o nosso pajé aqui, Iara, Deus do Rio, Deus do não sei o quê, e estava tudo em cima disso. Entendeu? Então foi muito positivo isso. E olha só que curioso, outra lição. Estava lendo, tem um folhetinho aí, recomendo que vocês peguem depois, que fala do perdão ali em cima. Olha só a lição de perdão do Kardec. Depois, então o auto de fé aconteceu em outubro de 1861. Em agosto de 62, o sacerdote espanhol lá, o Dom Antônio Palau, ele veio a óbito, veio a falecer. E ele foi evocado na Sociedade Espírita para dar uma comunicação. E ele já começa, auxiliado por vosso chefe espiritual, que era São Luís era o patrono da Sociedade Espírita, auxiliado por ele, pude vir ensinar-vos. Por quê? Porque um espírito que ainda está, digamos assim, no umbral, vamos dizer, ele não consegue vir dar comunicação. Então ele, auxiliado por um espírito elevado, veio aqui dar-lhes a comunicação para ensinar-lhes como exemplo. Não é que eles me tiraram do umbral, talvez eu volte para lá, vamos dizer assim. Mas vim aqui para ensinar-lhes. E olha o que ele está falando. Uma voz terrível me disse, queimaste as ideias, queimaste os livros, e agora as ideias te queimarão. Ou seja, ele vivia, nesse período pós-desencarne, uma dor muito grande, como se ele estivesse sendo queimado por dentro. E o que queima a gente? O remorso. É ou não é? O remorso queima a gente, corrói a gente. Então vamos dizer, você queimou um livro, agora que você está no plano espiritual, ciente de que você cometeu um ato por orgulho, por soberba, por vaidade, por qualquer coisa, agora essa ideia da atrocidade que você fez está te queimando por dentro. E olha só, mas aí ele já começa a dar uma noção que ele está num processo de renovação de tanta dor, de tanto remorso, que ele já está indo para o processo do arrependimento. Porque ele pede, orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Ou seja, aquele que perdoa. Quando a gente perdoa alguém e faz uma prece por aquele que nos magoou, que fez alguma coisa, essa prece é aclamada no alto. E aquela pessoa que às vezes nos feriu, ela vai receber um lenitivo. Mas nós estamos recebendo muita energia, muita luz. Por quê? Porque a gente está no nosso processo de renovação. A gente sentiu a dor. E aí, existe um tal de Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês já ouviram falar, que fala bem-aventurados os aflitos. Uma frase extraída do Sermão do Monte. O texto mais maravilhoso que existe, talvez na face do planeta. Bem-aventurados os aflitos. Aprenda a sofrer a aflição e perdoa seu ofensor. E mais, olha só, o Kardec ainda fala, nós, espíritas, não podemos censurar o Dom Palau. Por quê? Pelo triplo motivo, e agora eu vou pegar pesado com vocês, não sou eu, o Kardec, tá? Pelo triplo motivo que o verdadeiro espírita a ninguém condena. O verdadeiro espírita não guarda rancor. E o verdadeiro espírita esquece as ofensas, a exemplo do Cristo, perdoa. Então, para nós aqui, para os amigos que estão online, o verdadeiro espírita, nós não devemos julgar nem condenar ninguém. Não devemos guardar rancor, porque isso acaba com a gente. E devemos esquecer as ofensas. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus.
Espíritas, perdoemos-lhes o Dom Antônio Palau pelo mal que nos quis fazer, porque não fez. Ele quis fazer o mal ao espiritismo, mas não fez, ele impulsionou. Da mesma forma que a doença não ensina. Se eu estou com febre, o que está acontecendo? O meu corpo não está falando, ó, você permitiu que algum vírus entrasse, está faltando vitamina C. Né? Toma um suquinho de laranja, faz um suquinho de acerola, vai lá para o sol, toma sol. Não é isso que o corpo está falando? É mais ou menos a mesma coisa. As doenças, as dificuldades são sinais para a gente poder mudar e regenerar. Então, o que o Kardec está falando? Perdoemos o mal que nos quis fazer, como quereríamos que perdoassem as nossas ofensas. Aliás, parece que todo dia a gente reza um tal de Pai Nosso, né? A gente não fala isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ah, e aí? A gente quer ser perdoado, mas perdoar, é difícil, você não sabe o que ele me fez. Não é isso que a gente fala? Quer regenerar, gente? Verdadeiro espírita não condena, não guarda rancor e perdoa as ofensas. Então, que essa história do auto de fé, como eu falei, isso aqui dá para a gente contar uma história aqui, ficar 1 hora, 1h30, 2 horas falando só do auto de fé. Primeiro, é um convite que eu faço a vocês. Conheça um pouco da história da doutrina espírita, a história do Kardec, porque às vezes a gente dá valor aos influenciadores digitais de hoje, da doutrina, e a gente não vai lembrar daqueles que foram os precursores que criaram a doutrina, que morreram pela doutrina, que lutaram pela doutrina, que perderam o emprego. Sabia que pessoas perdiam o emprego na época? Você é espírita? Não trabalha mais na minha fábrica. Era assim. Você é espírita? Não vou alugar mais a minha casa para você. Era assim. Não vou vender carne para você. Era assim. Ainda tem hoje, mas se hoje nós podemos falar abertamente que somos espíritas, é devido a eles, os nossos precursores. Então é muito importante a gente conhecer a história deles, porque cada vez que eu conheço, não é que eu me cobro mais, mas eu falo, cara, o trabalho deles não pode ser em vão. Nós temos que deixar um legado, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, por quê? Porque eles trabalharam, foram os precursores da seara do Cristo, a partir da terceira revelação, que é o Espiritismo. E a gente vai deixar isso morrer? Não podemos. Né? Então, que toda essa lição, principalmente a do perdão, que a gente aprenda a perdoar os nossos algozes, os nossos inimigos, e que eles recebam, assim como todos os detratores da doutrina espírita, vocês vão lá naquela casa de louco? Aqueles que vê fantasma? Vocês vão lá mesmo? Tem certeza? Isso é doidinha também, né? Perdoa. Não queira brigar. No máximo se fala, posso explicar para você um pouco da doutrina? Não quero nem saber disso, que é bobagem. Então beleza, vai lá, sai de boa. Agora, se ele permitir que você explique algo da doutrina, você tem que ter estudo. Você tem que saber falar um pouco da doutrina. Você tem que falar porque ela te faz bem. Você pode até falar, olha, ainda estou estudando, estou conhecendo, porque é muita coisa para estudar. Mas ela me acalma tanto, me traz um consolo tão grande, saber que papai e mamãe que já partiram desta vida, eu vou poder encontrar com eles. Pô, não é um consolo isso? Saber que hoje eu estou sofrendo, mas que se eu não reclamar, não murmurar, o meu sofrimento não será em vão, porque eu vou ser abençoado na vida futura. Puxa, traz consolo. Então perdoemos os outros, né? Porque o nosso amparo que os espíritos benevolentes oferecem é muito grande. Então esse simples fato do auto de fé traz muita coisa, traz a humildade do Papa João Paulo, traz a perseverança do Kardec, traz o arrependimento do Antônio Palau. Né? Isso só 3 personagens que a gente coloca aqui, mas traz tanta coisa, e aí eu olho para mim e eu falo, puxa, quantas vezes eu sou humilde quanto o Papa João Paulo? Às vezes nem com a minha esposa e com o meu filho. Né? Quantas vezes eu sou tenaz ou desisto rapidamente por conta de uma dificuldade? Quantas vezes eu estou perdoando porque, ele fez mal? Gente,
Ele fez mal, ele é um espírito que talvez esteja adoecido. Ele é um espírito que talvez não seja esclarecido. Alguém pode pegar meu óculos e jogar no chão, por exemplo? Pode, não pode? Mas se for um adulto, eu vou brigar, não vou? Vou discutir, talvez. Mas e se for aquele bebezinho que está aqui no meu colo e pega o óculos e joga no chão? Adianta eu recriminar ou repreender? Não. Então pense que talvez aquele que te faz mal é um nenenzinho de colo, que ainda não tem noção das coisas. A gente que entende a doutrina tem a possibilidade de compreender isso. É um espírito novo, é um espírito que está adoecido, é um espírito que não sabe o que faz. Esse é o convite que o auto de fé faz para a gente. Então que a gente possa introjetar a doutrina realmente dentro de nós, que a gente possa estudar um pouco mais, perseverar. Eu não gosto de estudar, não gosto de ler. Como eu sempre falo, gente, tem áudios, tem vídeos, e outra, você não precisa pegar um livro de 500 páginas e ler em 1 hora, em um dia, 1 semana. Vai lendo livros, começando com livros menores. Vai lendo passagens. Aqui, enquanto a gente estava aqui sentado, passaram várias mensagens. A mensagem que fala, faça uma oração de manhã. Se você não faz oração, tenha pelo menos pensamentos bons. Ao invés de pensar, está chovendo, está calor, vou ter que trabalhar. Agradece que você abriu o olho, agradece que você tem um teto, agradece que sua geladeira só tem um pacote de bolacha de sal, agradece que você tem. Porque talvez tenha gente que nem isso tenha. Então agradeça. Então todas essas lições fiquem marcadas para a gente, para que a gente possa perseverar cada vez mais na doutrina. Como eu estava falando com o Wilson aqui, nós hoje somos discípulos do Cristo, concordam? Mas temos que ir um pouco além. Temos que começar a ser apóstolos do Cristo. Porque se a gente não for, a doutrina cristã morre. O mundo lá fora, às vezes a gente olha e a gente fala que está perdido, né? Mas não está, gente. É preciso que haja essa iniquidade para que os bons comecem a fazer a sua luz brotar. É preciso que exista a treva para que a luz possa resplandecer. E nós, Jesus já disse, somos o sal da terra e a luz do mundo. Que a gente acredite nisso, tá? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, desculpa ter passado um pouquinho do tempo aí, mas às vezes a gente se empolga demais. Né? E que a gente possa retornar aos nossos lares com muita paz, com muito equilíbrio, com muita harmonia, passando aqui pela fluidoterapia, a gente possa se concentrar, agradecer aos guias e mentores desta casa, a todos os trabalhadores do plano espiritual e do plano material, por tanta devoção, por tanto trabalho, e que possamos equilibrar espírito, coração, mente, corpo, para continuarmos na nossa jornada semeando no campo de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.